Câmara volta ao trabalho com foco nas emendas parlamentares e no segundo projeto que regulamenta a reforma tributária. Matérias polêmicas também podem ser analisadas, como o PL antiaborto e o porte de drogas. E o nosso entrevistado agora é o deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco. Deputado, boa noite, bem-vindo sempre. Boa noite, prazer estar com vocês aí na Band News, prazer. Na JP, na Jovem Pan. Bom, deputado, eu queria perguntar o seguinte, em relação a essas emendas, né? Há muita discussão, Supremo, Congresso Nacional e também o governo federal. De que forma esse nó vai ser desatado, deputado? Bom, é uma polêmica que já se estende há bastante tempo, né? Envolvendo o protagonismo do Congresso no que diz respeito ao controle do orçamento. Eu acho que o parlamento ele fez prevalecer aquilo que é o seu princípio básico de ter uma força e uma presença muito grande na discussão do orçamento da União, o orçamento geral da União, ou seja, em tudo que é autorizado em termos de investimento e gasto público em termos nacionais por parte do governo federal. Entretanto, eu acho que a gente precisa ter um quê de moderação no sentido de que transparência, responsabilidade e possibilidade de que a sociedade fiscalize são pressupostos que eu pessoalmente defendo. Então, eu espero que nesse debate todo envolvendo o Executivo Federal, o próprio Poder Judiciário, que foi instado a se posicionar, e houve até uma liminar do ministro recente do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que a gente possa estabelecer um modus vivendi que signifique equilíbrio entre poderes e transparência naquilo que diz respeito ao gasto público. Deputado, na sequência, os nossos comentaristas, a gente começa com a Dora Kramer. Dora. Boa noite, deputado. Vamos no assunto. Boa noite, Dora. Emendas. Tudo bem? Vamos Tudo no assunto ótimo. Emendas. Esse assunto, esse enrosco, esse nó, como disse o Tiago, é uma confusão, mais uma confusão, né? Do atrito entre o judiciário e o legislativo. Pelo que o senhor falou, vê se eu estou enganada. O senhor considera justa a cobrança por transparência, feita pelo ministro Flávio Dino e também feito pela Procuradoria-Geral da República, né? Que é a PGR também. Então, como é que o senhor vê a reação do Congresso inicial, pelo menos, dizendo, primeiro, que não tem como colaborar, não tem como dar esses dados. Segundo, qualificando essa cobrança como uma interferência indevida. Terceiro, prometendo retaliação. Como é que o senhor vê isso? Dora, vamos lá. A Constituição brasileira estabelece, dentre os pressupostos básicos, a chamada harmonia entre os poderes. Então, a busca de harmonia é uma coisa que eu acho que a gente, enquanto parlamentar, deve sempre buscar e atuar nessa mesma direção, nessa direção. Segundo aspecto, de respeito à questão constitucional da transparência. Nenhum gasto público, nenhuma despesa pública pode ser efetivada sem que você possa monitorar para onde vai, qual o destino, quais são as regras que estabelecem o destino de uma despesa pública. Portanto, eu entendo, e é uma opinião de ordem pessoal, que há legitimidade que o parlamento possa protagonizar um papel, inclusive com emendas parlamentares. Entretanto, essa prerrogativa parlamentar não pode, de forma alguma, contrapor o princípio da transparência pública, que é um princípio, como já disse, constitucional. Então, eu busco harmonia e, ao mesmo tempo, respeito os princípios de transparência, tendo em vista a necessidade de que a gente monitore toda despesa e todo elemento de investimento público patrocinado, seja pelo Executivo, Judiciário ou pelo próprio Poder Legislativo. Para você que nos ouve e nos assiste, esse é o Jornal Jovem Pan e nós estamos conversando com o deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, falando sobre a volta ao trabalho do Congresso Nacional, os desafios para esse segundo semestre legislativo. Girando agora a pergunta de Nelson Kobayashi. Kobayashi. Deputado, boa noite, é um prazer falar com o senhor. Eu quero falar sobre mais essa fatia de regulamentação da reforma tributária. A gente já viu todas as polêmicas que estiveram naquela primeira parte da regulamentação, do imposto seletivo, alguns setores que tiveram uma alíquota diferenciada, a discussão da cesta básica, enfim, foram os debates que já passaram pela Câmara. E essa nova
regulamentação, essa nova fatia, quais são os pontos polêmicos que estarão agora em debate na Câmara dos Deputados que o senhor poderia destacar para a nossa audiência? Bom, primeiro, essa etapa da reforma tributária diz respeito à questão do comitê gestor do chamado IBS, que é um dos impostos novos criados a partir da reforma tributária, a PEC, que foi aprovada pelo Parlamento, e, na sequência, a primeira regulamentação envolvendo o IBS e o CBS, que são, no caso, um imposto e uma contribuição em voltas dentro desse novo regramento, estabelecendo uma fórmula de imposto sobre valor agregado, que é praticado em boa parte dos países do mundo ocidental e que, ao meu ver, estabelece regras que asseguram, eu diria, mais competitividade à economia, maior transparência também no que diz respeito à cobrança de tributos de uma forma geral para a sociedade. Então, esse comitê gestor, que será votado e apreciado nos próximos dias, terá a responsabilidade de, eu diria, estabelecer critérios de repartição e critérios de alocação dos recursos arrecadados no nível dos municípios e dos estados. Então, terá um papel muito relevante e, portanto, será uma etapa de grande importância no que diz respeito à regulamentação da reforma tributária. Nós votamos hoje a urgência, eu acho que até de forma muito acelerada, precisávamos de mais debate com relação a essa matéria, e há a previsão de que o texto final da proposta legislativa seja apreciado pela Câmara Federal na sessão de amanhã. Ô, deputado, o senhor teme que a pauta dos próximos meses possa ser contaminada pela eleição da presidência da Câmara? Isso só em fevereiro do ano que vem? Vai muito cedo? Bom, quem acompanha a política há um bom tempo sabe que a gente vai, eu diria, viver dois momentos que são, eu diria, difíceis do ponto de vista de equilíbrio, de debates dentro do parlamento e de celeridade nos temas principais de interesse do país. De respeito à questão do processo eleitoral, das eleições municipais, que, de certo modo, monopolizarão a atenção das forças políticas, dos analistas, da sociedade como um todo, nas próximas semanas, até o dia da eleição, inclusive depois do segundo turno. E outro ponto, que evidentemente tenderá também a dificultar a maior celeridade na apreciação dos principais temas legislativos dentro do parlamento, em respeito à sucessão na Câmara e no Senado. Se houver mais harmonia, ou diria, mais unidade em torno de candidatos que possam gerar mais hegemonia na busca da eleição para a Câmara ou o Senado, evidentemente que a tensão será reduzida e será aberto mais espaço para o debate legislativo. Se houver uma briga mais forte, tanto na Câmara como no Senado, isso afetará diretamente o cenário legislativo, dificultando pautas mais polêmicas em ambas as casas. Deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, como sempre, muito obrigado pela gentileza, boa volta ao trabalho e até a próxima. Valeu. Obrigado, boa noite.